Hoje a gente vai começar a fazer o jogo do Pong. Então, a primeira coisa que vocês têm que escolher na verdade, vocês têm que escolher algumas coisas principais. Então, deixa eu abrir aqui o bloco de notas com as coisas que vocês têm que escolher. Primeira Eu coisa, já fiz o jogo do Pong. você fez um? Uhum. O seu era de um jogador só ou dois? É de um. Tá, a gente estava vendo aqui as opções para fazer o jogo. Então, o jogo que a gente vai fazer vai ser o Pong. Ele vai ser de dois jogadores, tá vendo? Vai ser dois jogadores, e ele vai ter um menu com três opções. E nessas opções você vai poder escolher jogar sozinho, jogar contra a máquina, então você vai poder jogar contra o computador, ou você vai poder jogar em duas pessoas. Aí as duas pessoas vão ser no teclado, se você escolher jogar em duas pessoas. Aí uma joga no WSD, que no caso é só WS, e o outro joga na flechinha. O Pong é... Pong é o primeiro jogo feito Ah, na história. ping-pong. É esse aqui. Pong. Originalmente esse jogo ele foi feito num osciloscópio. Então, essa parte aqui eu não tinha nem falado antes. O osciloscópio é esse aparelho aqui de fazer medições. Originalmente não existiam computadores, então o primeiro jogo que existe ele foi feito num aparelho desses. Um jeito de transformar essas ondas numa bolinha em raquete. Então era uma bolinha que ia de um lado para o outro e tinha uma divisória assim, ó. Olha como é que ficava. E eles controlavam num controlezinho ali. Certo? Então, a gente tinha algumas opções aqui. O nosso jogo do Pong, ele vai ser em dois jogadores. Os jogadores, os dois, eles vão controlar no teclado. Então, esse aqui vai controlar nas flechinhas para cima e para baixo, e esse aqui vai controlar no WS. Aí vai para cima e para baixo também. Outra opção que a gente vai colocar vai ter um menu com três opções. Então a pessoa vai poder jogar sozinho. Aí se ela escolher jogar sozinho, uma das raquetes vai ficar invisível. Então vai ficar sem uma raquete, ela vai jogar contra a parede mesmo. Ela só vai ter que pegar a bolinha. Uhum. Ou então, deixa eu voltar a raquete. Não era essa aqui. Ou então ela vai poder jogar contra o computador também. Aí contra o computador, a gente vai fazer um sistema para a raquete detectar sozinha quando a bola estiver vindo e ir na direção da bola para poder bater nela. Então vão ser essas três opções: jogar contra a pessoa, jogar sozinho ou jogar contra o computador. Aí, aqui no Scratch, acho que não sei se você já chegou a usar, se você viu as outras aulas. Deixa eu abrir aqui outra aba. Em Scratch você tem a opção criar. Aí no criar, carregando, ele vai abrir uma tela branca para você, ela vem com esse gatinho. Você pode apagar esse gatinho, porque a gente não vai usar um gato no meio do ping-pong. E você pode escolher alguma coisa para usar de raquete. Então, para raquete, você pode usar, sei lá, isso aqui que é um pouco mais largo, um pão, uma vassoura, uma flecha. Eu não precisa flecha, não, acho que é muito grande. Um Uma carro, guitarra, um violão. um violão, uma guitarra, que é o que eu ali, ó, guitarra e violão. Ou você pode usar, por exemplo, essa pedal, que é o que eu estou usando aqui, que é esses tracinhos verdes. E a mesma coisa para Uhum. bola. Para bola, você pode escolher, por exemplo, um planeta, pode escolher um porco espinho, pode escolher um coração. Aqui o porco espinho, ele fica redondinho em algum momento. Você pode escolher um ovo, pode escolher um planeta Terra, uma bateria de... Aí, ó, para quem está usando o violão, pode usar a bateria de bolinha. Uhum. Pode usar uma bolinha mesmo, uma bola de praia, uma bola de basquete, beisebol, ou uma maçã, alguma coisa assim que seja redonda de preferência. E essa linha aqui, vocês não precisam colocar, eu só coloquei para poder dividir a tela mesmo. Só de enfeite só, tá? Aí eu coloquei ela bem no centro, então ela está exatamente na metade da tela. E a mesma coisa você faz para o fundo. Aí o fundo eu tenho a opção aqui, ó, selecionar cenário. Aí eu consigo selecionar o cenário que eu quiser. Se você quiser também, você pode salvar a imagem de raquete da internet, bolinha da internet e poder enviar para lá. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser para a bolinha se mexer. Para isso, a gente tem duas formas. Uma forma foi a que a gente viu na aula passada, que era isso aqui, ó. Quando a tecla for pressionada, aí a gente pega o movimento e mova 10 passos. Então, no caso, vamos pegar para mover em Y, que é mais fácil.
Adicione 10 a y, adicione menos 10 a y. Aqui é menos 10 e aqui é 10. Então, se eu apertar para cima, ele vai adicionar 10. Então, se eu apertar para cima, adiciona 10. Se eu apertar para baixo, adiciona menos 10. Mas isso aqui tem um problema. Vocês percebem que ele anda meio travado? Se eu segurar apertado, ó, ele vai meio que pulando, não é? Uhum. A gente vai fazer um jeito de andar isso aqui um pouquinho melhor, em vez dele ficar pulando. Como que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai fazer ele detectar o tempo todo se está pressionando. Aqui, ó, ele só detecta quando a gente pressiona. Então, se eu segurar apertado, ele fica. Vocês podem perceber que o amarelinho ali, ó, ele fica piscando, tá vendo? Vou fazer devagar para vocês verem. A gente vai dar um jeito dele não ficar piscando, dele ir o tempo todo de forma mais fluida, por assim dizer. Então, para isso, a gente primeiro vai pegar em controle a opção do sempre, para ele sempre detectar se a gente aperta o botão. Em sempre, a gente tem que detectar se aperta o botão. Então, se... Aí tem a opção, se. E apertar o botão, para a gente saber se apertou ou não, a gente precisa pôr um sensor nele. Então, sensores, a gente tem a opção tecla pressionada. Então, ó, tecla para cima, tecla para baixo, as mesmas opções que tinha antes. Aí é só mandar ele se mover, igual a gente fez antes. Então, ó, se apertar a tecla para cima, então agora, ó, ele vai rapidão. Mesma coisa, eu posso pôr tecla para baixo. Se não apertar a tecla para cima, eu posso pôr se pressionando a tecla para baixo. Aí eu adiciono menos 10. Então, aqui, ó, menos 10. Então agora, ó, eu vou para cima e para baixo e ele não faz aquelas travadas que fazia antes. Ele vai bem mais rápido. Mesmo que eu vá apertando pausado, ó, ele continua sempre indo bem melhor. Então, só lembrando isso aqui, ó, que a gente viu a aula passada, isso aqui a gente usa o sistema de coordenadas. Então, a gente tem o Y e o X. O X é de um lado para o outro, o Y é para cima e para baixo. Então, se a gente quer ir para baixo do zero, então tem que ser negativo. Então, por isso, ó, a gente vai somando menos 10 até ela ir para baixo onde a gente quer. Se vai para cima, a gente soma 10 no Y até ela ir onde a gente quer. Então, nesse exemplo, ele está indo de 1 até 6. O nosso, ele vai de 0 até 180 e para baixo é de 0 até menos 180. Então, ó, aqui tem para poder lembrar sempre, ó, aqui tem flechinhas X, flechinhas Y. Para funcionar o código, ele tem que estar em amarelo, tá vendo? Quando você clica nele, ele ativa. Aí, quando ele está ativado, a gente consegue usá-lo. Mas já eu vou chegar de novo nessa parte. Então, tá vendo que aqui o sprite é igual quebra-cabeça. Você percebe que tem um lugar aqui para encaixar que está faltando coisa ainda? Uhum. Se eu clicar em compartilhar esse projeto, ó, e eu tentar jogar, eu posso apertar play, eu aperto play, e o meu play na verdade nem funciona, tá vendo? Por quê? Porque a gente não está detectando quando aperta o play. Então aqui em eventos, a gente tem que fechar esse código. Para fechar ele, a gente vai pegar quando a bandeirinha verde for clicada. Então agora, ó, quando aperta o play, aí sim ele mexe. Então agora, deixa eu salvar. Se eu for ali, agora eu consigo clicar play. Aí eu consigo mexer. Tá? Depois que eu fiz isso, eu posso salvar o código na minha mochila. Então aqui embaixo, a minha tela está um pouco cortando, peraí. Aqui eu tenho a mochila. Eu consigo pegar esse código, jogar ali dentro. Se eu tiver muito código aqui, por exemplo, esse código aqui eu não vou usar para nada. Eu posso apagar, tá? Então, se quiser apagar algum código antigo, podem apagar. Tá. Aí na outra raquete, eu vou lá e copio esse código. Copiei esse código, só que agora eu vou trocar a função para a letra W e S. Yes. É bem legal isso. RS. Aí. Então, se eu testar agora, W e S mexe aquela, flechinha mexe a outra. Alguém colocou uma opção ali para não acontecer isso, né, da raquete não ficar para fora. Eu vou
fazer aqui o que você fez, você colocou um C, então, se tocando em borda, cadê? Tocando em borda, você colocou para adicionar menos 10 a Y, né? Opa, X não. Adicione menos 10 a Y. Então tá. Qual que é o problema disso? Aqui ela tá funcionando normal, se eu tentar ir para cima eu não consigo. Tá funcionando. Porém, se eu for para baixo, aí ela fica presa lá embaixo, eu nunca mais consigo sair. Tá vendo? Então a gente tem que deixar ela tocando ali. Outro jeito de fazer é usar a opção se tocar na borda volte, que essa opção é automática. Então, ó, aí se ela tocar ela não consegue passar da borda, ela já automaticamente, ó, ela já dá uma travada na borda. Garante que ela não passa nem para cima, nem para baixo e nem para o lado, se ela for mexer para o lado por algum motivo. Só que nesse caso é bom colocar isso aqui, ó. Vá para posição Y. E aqui eu vou pôr 225. Aqui, 225. Isso aqui é para garantir que ela não ande para os lados, tá? Então, mesmo que ela bata na borda, se você tentar mover ela para o lado, ela não vai mover para o lado. Ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, desse jeito aqui, você garante que fica tudo certinho. Se for fazer para outra raquete também, eu vou copiar o código de novo. Eu vou copiar com Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Que é mais fácil. Jogar o outro fora. Colocar aqui W de novo. S de novo. Se eu for fazer isso aqui... Cadê o S? Aqui é RS. Se eu for fazer isso, aqui eu tenho que deixar menos 225. Por que menos? Para ela ficar do lado esquerdo. Se eu colocar ele como positivo... Ah tá, eu tava apertando a flechinha, eu tava assim, ué, por que ela não se mexe? Se eu deixar como positivo, ela vai ficar em cima da outra. Então lá, se eu colocar como positivo, fica as duas na mesma linha. Aí não dá certo. Então tem que ser uma negativa e outra positiva. Então tá, então agora a gente vai fazer a bolinha. Qual que é a primeira coisa que a gente faz com a bolinha num ping-pong? Quando for clicado a bandeirinha. Certo. Tá. Então, a primeira coisa, onde ela vai começar no jogo? Ela vai começar com uma pessoa, vai começar num canto, onde ela vai começar? No meio, acho que no meio é melhor. No meio, né? Então, quando começar, ela vai pro 0, 0, que o meio é o 0, 0. 0, 0. Então, eu apertei começar, não importa onde ela estiver. Se ela estiver aqui, ela vai pro meio. Se ela estiver aqui, ela vai pro meio, ela vai sempre pro meio. E para que lado que ela vai começar a se mexer? Pode colocar qualquer um, acho que melhor, não é? Tipo, aleatório. Vamos por aleatório, então, que é melhor. Então, aponte para a direção. Não, daí é injusto. Ela vai de 0 até 360, que são 360 graus. Isso aqui não mostra 360, é até 360. Aí, então, ela vai de 0... Esse aqui também não mostra 360. Esses círculos estão complicados, hein? Aqui, 0 até 360. Então, a gente vai colocar para ser um aleatório. Então, operadores aqui, ó, tem um número aleatório. Entre 0 e 360. Então, cada vez que a gente colocar para começar o jogo, ela vai para um lado. A gente vai propor para ela sempre se mover. Ela se moveu o tempo todo. Operadores, que daí tem essa opção? Isso, em operadores tem a opção número aleatório entre isso aqui. Aí cada vez que clica nisso, ó, ele dá um número, por exemplo. 10, 2, 10, 5, 4, 4, 3, 4. Tá aleatório, mas tá dando muito 4, hein? 6. Aí eu posso mudar, por exemplo, eu posso pôr de 0 a 360. Que aí cada vez que eu apertar, ela dá um grau diferente, tá vendo? Entendi. Aí, ó, vamos pegar a bolinha aqui de volta, nem sei onde ela tá, mas cada vez que eu começo, ó, ela vai para um lado diferente. Ela foi para baixo, foi para cima, foi na diagonal, outra diagonal, e assim por diante. Então, cada vez que começar, ela vai aleatório. Só que daí também tem que colocar, tipo, se bater na borda, volte, né?
Sim, aí a gente vai colocar em movimento, vai pegar em movimento, se tocar na guarda volte. Então agora a bolinha ela sai quicando. Então toda vez que aperta para começar, ela sai pulando aleatoriamente. Então, ó, cada vez ela pula Ai, aleatório de um jeito. finalmente a minha bola não tá se teleportando. Por quê? Ai, Você colocou muitos passos. entendi. Tem que colocar, não pode colocar tantos passos Se eu assim. colocar, por exemplo, 100, ela vai mover mais rápido. Só que ela vai mover. Ah, não vai mover, porque tá muito rápido. Mas ela vai Meio mover teleportando, teleportando. olha lá, ó. Assim, ó. Agora dá pra ver. Se eu colocar 10, aí dá pra ver. Tipo, ela teleporta, só que é muito pequenininha a distância, tá vendo? Aí não faz diferença. Se eu colocar um passo, aí sim ela vai mover do jeito certo. Só que aí é muito devagar. Olha lá. Então, 10 passos tá bom. É uma boa velocidade pro jogo. E também tem que colocar, tipo, se tocando em pedal, ela Isso. volte, né? Então, a gente tem Tem, que ter um jeito agora de fazer ela voltar quando tocar na raquete. E agora que é a parte difícil. Vou esperar todo mundo fazer porque essa parte é complicada. Já terminei, já. Caio já terminou? Isaac terminou? Ô, professor, Oi. uma das minhas Vou raquetes continuar. não tá indo pra baixo. Ela sempre tá indo pra baixo? Não, ela não tá indo. Não tá indo pra Aí, talvez baixo. porque você colocou o mesmo comando da outra. Você colocou menos 10? Tem que pôr o sinal de menos. Sim, Tem que colocar menos 10. Menos 10 é Y. Isso, Tem que ser o AY, não também. AX. Se for X, não vai. Se for o AX, vai dar E errado. também pode acontecer de você ter feito isso, ó. Ter colocado um dentro do outro. Aí você tem que pôr embaixo. Por quê? O que acontece se colocar um dentro do outro? Ele detecta se apertar pra cima, só que pra baixo só funciona se apertar o pra cima junto. Aí ela vai tentar mover pra cima e pra baixo ao mesmo tempo e vai ficar no mesmo lugar. O computador não tem inteligência. Então, ó, se eu apertar pra cima e pra baixo, ela trava. Então você tem que pôr ela separados. Pra gente detectar se ela tocou é fácil. Então a gente faz C e sensores tocando em. Aí tem a opção, ó, pedal. Então se tocando em pedal, então ela faz o quê? Se a gente for em movimento, a gente tem que ver as opções que a gente tem. A gente tem a opção mova, gire, vá para, deslize por, aponte para, adicione. Eu já esqueci como é Só que faz que isso. não tem as opções de voltar. Então o que a gente pode fazer? Tá, dá pra gente mandar ela apontar para a direção da outra raquete. Então toda vez que ela tocar na nossa, ela vai apontar na direção da outra. Só que aí não ia ser um jogo de ping-pong legal. Porque você ia jogar a bola direto para a raquete do seu inimigo. Você nunca ia fazer ponta lá. Ela vai direto na raquete, ó. Não importa de onde ela bate, ela vai voltar para a raquete. Aí é muito fácil o jogo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mandar ela girar. Se ela girar, a gente pode mandar ela girar, por exemplo, 90 graus. Começa de um jeito melhor aí, por favor. Aí, se ela girar, se eu acertar ela, sabe? Vou pôr pra começar de novo, porque ela começou muito pouquinho. Então, olha lá. Professor, meu não tá Ela aparecendo se tô tocando em pedal, sei lá. Tá aparecendo ponteiro do tocando em mouse. 2. Ela aparece tocando o ponteiro do mouse. Aí você tem que trocar pra pedal. Não, não aparece, Guitar Electric, sei lá. Aí é o nome da sua. Então o meu, ó, ele chama pedal. Aí você tem Mas que ver o é nome por do causa seu que e aparece o colocar. 1 e o 2. Como é que eu faço pra tocar nos dois? Como assim? Tipo assim, ó, por causa que o meu tem os dois, né? Daí Sim. tá aparecendo Então, guitarra. ó, por enquanto, o meu só toca em um. Então, se eu encostar com a outra raquete, ó, o que acontece? Ela não faz nada. Então, a gente tem que pôr uma opção de ou, para ela tocar ou em um ou no outro. Então, ó, aqui tem o ou. Aí, ó, a gente encaixa esse aqui dentro e pega outro desse aqui. Então, tocando em... Presta atenção que para encaixar, ó, se eu tentar encaixar aqui, ele vai substituir. Então eu tenho que estar com o retângulozinho ali brilhando, tá vendo? Só encaixa com o retângulozinho brilhando. Assim eu errei. Tá. Vou puxar mais pro lado do meu mouse. Aí. Ou
Então, ó, aí eu posso pôr pedal 1, pedal 2. Então agora se ela tocar em qualquer um deles, ela vai virar 90 graus. Olha lá. Agora, deixa eu ver. Só que ela virando 90 graus tem um problema. Vamos ver se Pera. vocês descobrem o problema. Eu vou deixar aqui um tempo até vocês descobrirem. Por causa do giro em 90 graus, ela só tá fazendo isso, Ela não só é? vai virar para o outro lado. Então, a gente tem que deixar uma quantidade de graus que ela vai voltar, só que ela nem sempre volte na mesma direção. Então, a gente também vai usar um número aleatório ali. Vamos pegar aqui. Então, para isso, eu vou fazer... Vamos fazer aqui um negócio. Eu vou tirar print da tela. Tirei print da tela. Agora eu vou no Paint. Vou colar minha tela, só para poder explicar isso aqui, tá? Círculo, vou pegar um círculo transparente. Ô, professor, tem que colocar, tipo, se tocar em pedal e pedal 2, aí tem que colocar se tocar na borda volte? É isso? Oi? Não, se tocando em pedal e pedal 2, ela gira 90 graus. Ela vai virar. Tá, eu vou desenhar. Então, vamos fazer aqui uma flechinha. Ela tá vindo, vamos supor que ela tá vindo. Minha flechinha tá na direção errada, deixa eu pegar uma flechinha pro lado. Ela tá vindo nessa direção aqui, certo? Se eu mandar ela virar 90 graus no círculo, é ela fazer isso aqui. Ela tava vindo pra cá, aí ela vai vir pra cá. Certo? Isso aqui não é muita coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, para ela pegar alguma coisa aleatória entre isso aqui e isso aqui. Então, ela vai virar alguma coisa entre esses dois. Então, ela nem sempre vai virar para uma direção. Ela vai virar... Às vezes ela pode até ficar presa, mas, por exemplo, aqui, vou colocar 45 graus. Vamos ver como fica. Deixa eu pôr 45 graus, dá play de novo. E aí, ó, 45 graus, às vezes ela roda na raquete, ó. Opa, vem cá. Olha lá, ela dá uma rodada, tá vendo? Mas com 45 graus, ela não fica presa. Ô, professor, eu coloquei 45 graus, só que daí às vezes ela dá meio que uma Então, às rodada. vezes ela fica presa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um aleatório. Então, às vezes ela fica presa, às vezes não. É melhor do que nada. Então, eu vou pôr aqui 60. Eu vou pôr 60 porque o 45 ela fica muito presa. Então, eu vou pôr um pouquinho mais. Tá? 60 até... Ok. 60 até 120. Por que 60 até 120? Porque a gente tem aqui, ó. O 90 tá aqui no meio, certo? Vou pôr aqui no meio. Aqui tá o 60. Opa, fiz bem retinho, não sei se vocês viram. Aqui tá o 60. Para ter um espaço igual para esse lado também, ó, para ela poder virar ao mesmo tanto para o outro lado, aqui seria o 120, tá? Então, ó, aí ela vai abrir esse espaço aqui. Então, entre 90 entre 60 e 120, ela vai... Vamos ver se fica muito ruim. O meu, como eu coloquei uma bateria, né? Uma guitarra, uma bateria, ela fica rodando na raquete. Às vezes ela roda, às vezes ela volta, às vezes ela roda. Olha lá. Mas acho que assim tá bom. Deixa eu ver se aqui dá certo também. Aí, isso aqui também funciona. Tá vendo? De vez em quando ela fica quicando, ó. Eu não sei se vocês viram ela quicando alguma vez, mas ela fica quicando às vezes. Mas isso aqui também funciona. Tá, então. Vocês perceberam... Tá, como funciona isso aqui? Isso aqui funciona assim. A bola, ela tá vindo na direção dela, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela apontar para a direção oposta que ela está apontando. Então, seria a direção total menos a direção dela, que seria a direção oposta.
Então, você colocando isso aqui, ela aponta para a direção oposta. Aí vocês veem qual fica melhor para de vocês. Ó. Às vezes ela O meu fica... tá. Outro jeito também que pode ser feito é pegar dois pentão, separar as duas opções de raquete. Eu vou separar aqui, Rebeca, ó. o carregador da mãe tá acabando a bateria. Separei as duas raquetes e cada uma eu coloco uma direção diferente. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, agora eu tenho duas direções. Então, vamos ver. Para a raquete da direita... Qual que é a raquete da direita? Para a raquete da esquerda... Para da esquerda, eu tenho que fazer ela apontar para lá. Para lá, ó. Opa. Não a raquete, eu tenho que fazer a bolinha apontar para lá, né? Então, para a raquete da direita, eu tenho que fazer a bolinha apontar para lá. Para lá é 90. Então, eu vou vir aqui e colocar 90. E para a raquete da direita, eu tenho que fazer a bolinha apontar para cá. Então, para a raquete da direita é menos 90. Aí, só que aí ela sempre vai reto na mesma direção. A minha parou, acho que o melhor jeito de fazer, na verdade, é assim, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui. A gente tinha posto de 60 a 120 antes, né? Então aqui a gente coloca de 60 a 120. Na verdade, de menos 60 a menos 120. Ah, pera. Deixa eu olhar aqui no gráfico que é melhor. Então, ó, em uma delas, a gente coloca para contar de menos 60 até menos 120, tá certo. Menos 120, menos 60. E do outro, 60 até 120 também. 60 até 120. Aí a gente garante que ela sempre vai virar. Começa assim, começa de um jeito na minha direção, melhor. Opa, perdi um ponto ali, ó. Vamos ver. Ah lá. Aí ela sempre vai virar e cada hora ela vira para uma direção, tá vendo? Ela não fica sempre na mesma direção. Acho que assim é o melhor jeito de fazer. Fazer ela virar para a direção da outra, só que com um número meio aleatório, sabe? 60. Ó, esse se eu deixar parada essa raquete, ó, eu não consigo deixar a raquete parada, tem que ficar procurando. Se quiser pode até aumentar um pouquinho, ó, pode pôr menos 45, vamos ver aqui. Ó, vocês podem ver em direção, ó. Se eu clicar em direção, eu consigo ver aqui, por exemplo, de 30 até 170, se eu quiser. Aí vocês decidem o número de vocês. 30 até menos 170. Vocês decidem se vocês querem mais aberto, mais fechado, se vocês querem mais reto. Então aqui, ó. Tira. O quê? Assim tá bom. Às vezes ela vai bem na diagonal, sabe? Pra confundir bastante pessoas. Não é, você tem a outra, tem Às vezes ela vai retinho. Olha lá. Às vezes ela vai retinho, às vezes ela vai assim, torta. Fica Tem quieta algum aí. jeito de fazer. Eu falei que a parte de fazer a bolinha virar para a direção certa era meio complicado, né? Então, né? Viram. Mas, ó, ela tá indo na direção certa. Agora, a gente tem que fazer um jeito de contar se a bolinha passar da raquete. Então, como a gente faz isso? Vou clicar aqui numa raquete, só para a gente poder dar uma olhada. E tá vendo que a minha raquete, a posição dela é 225? Todo mundo tá vendo que a posição da raquete é 225? Eu vou até pegar um cenário aqui, vou pegar esse cenário de XY, só para vocês verem. Então, ó, essa linha que tá a raquete é a linha 225. Se eu colocar 220, ela fica em cima certinho da linha. Tem quadril igual ela, né? 220 ela fica no meio certinho da linha. Eu vou pôr só para ficar melhor, tá? Para ela ficar na linha, mas vocês podem deixar 225. Então, as minhas duas raquetes elas estão em cima da linha. Ou seja, se a minha bolinha por acaso passar do 220, significa que ela não bateu na raquete. Significa que ela bateu no fundo. Vamos só conferir se ela passa 220. Olha lá, ela passa.
Então, vamos fazer assim. Vou pôr só um teste por enquanto. Então, por enquanto, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer se a posição da bolinha, movimento, a posição em X dela for maior. Então, posição X maior que 220. Se acontecer isso, eu vou mandar a bolinha falar aqui. Vou mandar a bolinha falar ponto. Diga ponto. Então, ó, se a bolinha por acaso passar 220, marca ponto, tá vendo? E se a mesma coisa, se ela passar do 220 negativo, então 220 negativo, aí é ponto pro outro lado. Espera ela passar e fez ponto pro outro lado. Entendeu? Deu para entender essa parte da coordenada? Sim. Então, ó, então a gente vai colocar isso aqui. Então, a gente vai criar as variáveis ponto direita e ponto esquerda. Deixa eu voltar ao cenário, o meu cenário amarelo. Então, em variáveis, eu vou criar uma variável direita e uma variável esquerda. Obviamente, a direita eu vou deixar do lado direito e a esquerda eu vou pôr do lado esquerdo. Então, ó, a gente tem esquerda e direita. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que detectar se a bolinha passou da coordenada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar se a posição X dela. Por que X? Porque o Y tanto faz a altura que ela tiver, tá? Então, quer saber o movimento dela em X. Então, se a posição X dela for menor do que menos 220, menos 225, tem que ser a posição da raquete de vocês, tá? A minha eu coloquei para 220. Então, se a de vocês está 225, aí é 225. Se for menor que menos 220, eu vou adicionar ponto para a direita. Então, agora, ó, se ela bater ali, ó, deu um ponto para a direita. Se ela bater ali de novo, deu outro ponto para a direita. Só que perceberam que ela bateu só uma vez, ó lá, e ela já somou 2 pontos. Fica olhando, 4, tenta contar os pontos. Ela bateu uma vez, tá com 7 pontos, estava com 5 antes. Somou 2 pontos em vez de somar só 1. Ó, vamos lá, 9, de 7 pulou para 9, cadê o 8? Olha lá, já tá com 11. 13, tá subindo de 2 em 2. Certo? Então a gente vai ter que arrumar isso também. E fazer a mesma coisa pro outro lado também, porque o outro lado é importante. Se posição X, cadê posição X? Se a posição X dela for maior, agora é maior, que 220, positivo, aí quem ganha ponto é a esquerda. Então adicione 1 para a esquerda. Então, ó, se a bolinha vai para a direita, a esquerda faz ponto. Se a bolinha vem para a esquerda, a direita faz ponto. Só que tá aquele problema de adicionar 2 ao mesmo tempo, de adicionar 2 pontos às vezes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que se fizer ponto, ela vai esperar um tempinho até contar ponto de novo. Porque não faz sentido você fazer ponto e já logo em seguida conseguir fazer outro. Então, pode deixar um segundo que não tem problema. Tá, antes de eu dar play, alguém consegue falar que problema que vai dar? De quando que os pontos vai ficar o mesmo. Você vai dar o play, vai ficar o mesmo, vai ficar 7. Vai ficar 7 e o outro vai ficar 20. Fora esse Vai problema. ficar. Fora esse problema, eu não sei. Fica olhando o que acontece com o jogo quando eu faço ponto. Então eu vou fazer um ponto ali e o jogo travou. Aí ele volta. Se eu fizer outro ponto, o jogo travou. Aí ele volta. Por quê? Porque a gente está mandando parar o código por um segundo inteiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse código separado. Vai ter que contar os pontos separados do movimento dela.
para os pontos não influenciar nela se mover. Então aqui eu vou ter que pôr outro sempre e outra opção do verde, tá vendo? Então agora Entendi. eu tenho um código para ela se mover e um código para poder marcar os pontos. E os dois têm que ser separados. Aí agora sim, ó. Agora eu posso marcar ponto que ela continua se movendo. E só marca um ponto por vez. Tá dando um segundo do outro lado, né? Tá. Fora isso, os pontos não reiniciam. Então tem que colocar aqui que sempre que clicar na bandeira verde, eu vou mudar os pontos para 0. Então mude direita para 0 e mude esquerda para 0. Aí isso aqui fica antes do sempre, tá? Se colocar isso aqui dentro do sempre, se eu colocar dentro do sempre, eu nunca vou fazer ponto. Porque o tempo todo ela vai mudar para 0. Eu vou fazer um ponto, aí ela vai mudar para 0 de novo, olha lá. Fiz um ponto, ela muda para 0 de novo. Então isso aqui fica fora do sempre. Aqui em cima. Então, ó, tá 0 a 0. Se eu jogar para o lado e a direita errar, a esquerda fez ponto. Ó, então praticamente a opção de jogar em duas pessoas está funcionando já, né? Então, quem quiser por acaso fazer a bolinha ficar trocando de cor ou fazer alguma coisa do tipo, aí é só arrastar aquele um que a gente já viu antes, ó, que é de trocar de cor, só deixar ele ali separado, ó, e a bolinha vai ficar doida aqui, trocando de cor. Tá, então por hoje é isso. Cliquem em salvar e depois cliquem em compartilhar. Aí vocês podem pôr um nome pro jogo, então eu vou pôr só Pong mesmo. Pong e cliquem em compartilhar. Então, ó, tem esse site aqui chamado Painventor. É do mesmo criador do Scratch. Se eu quiser, eu posso vir criar app e nele eu consigo fazer um aplicativo para celular usando o mesmo jeito que usa para poder fazer no Scratch. Então, pera, deixa eu deixar Qual é o coisa. nome, professor? App Inventor. Então, por exemplo, App eu Inventor. posso pegar um botão. Ó, tem um botão aqui. E nesse botão, deixa eu ver se eu lembro onde é o código. Calma aí, que faz tempo que eu não mexo nisso aqui. Aqui tem as mesmas coisas igual do Scratch, ó. Tem interface, tem layout, que é aparência, tem botões de play, câmera, essas coisas. Tem animações, mapas, sensores, etc. Aí, para fazer o código, deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó, blocos. Aí aqui eu tenho os códigos, ó, de controle. Aí eu tenho o C, então tem, Comando por de exemplo, o sempre. Cadê o sempre? Aqui, ó. O enquanto é que tá em inglês. Eu não sei se tem a opção de pôr em português. Aqui, português. Vamos esperar ele atualizar. Mas tem as mesmas coisas que o do Scratch. Tem a opção do C, então, tem o enquanto. Aqui, ó. Ó, então eu posso pôr, por exemplo, se vamos pegar aqui, se pressionar o botão. Então, calma aí que eu sei que tem a opção pressionar o botão aqui em algum lugar. Aqui, ó, botão. Se botão 1 for ativado, então, vamos lá. Então, mostra na tela. Então, aqui, ó. Então, tela. Tem que ter um negócio de texto para mostrar na tela. Então, a gente pode trocar a cor do botão. Alguma coisa assim, sabe? Aí vocês podem fazer do mesmo jeito que fazem no Scratch. Com bloquinhos de encaixar também. É a mesma coisa.